Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o PM e tá começando mais um vídeo rápido aqui no Expresso Tricolor. Vai ter grama sintética no Castelão? Será? Quer saber mais sobre o assunto? Então já chega papocando o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Nos ajude aí na nossa caminhada rumo aos 12 mil inscritos. E compartilha, claro, o link desse vídeo para mais pessoas virem saber sobre o assunto. Beleza? Então vamos nós! Bom, galera, como eu falei aí antes da vinheta, será que vai ter grama sintética no Castelão? Será que vai ter grama sintética no PV? Deixa eu colocar aqui a matéria na tela para a gente relembrar que há alguns dias atrás o governador Camilo Santana autorizou a recuperação completa do gramado do Castelão. E também saiu a notícia de que o rival está se preparando para mandar os jogos lá em Porangabuçu, no Carlos de Alencar Pinto. Onde é que o Fortaleza vai jogar? Vamos dar uma olhada aqui abaixo, que tem a fala do Camilo Santana, ó, sobre o gramado do Castelão. Muita gente cobrando com razão. Nosso estádio é hoje com o maior número de jogos do país. Gramado não descansa, mas já determinei que sejam tomadas providências imediatas. Já autorizei recuperação completa do gramado para dar melhor condição aos jogos. E eu já vou trazer aqui para a tela meu querido amigo Luca Laprovítera e ele, Daniel Levi. Rapaz, Daniel, quanto tempo que a gente não troca uma ideia, né? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa questão da grama. Para quem não sabe, o Daniel Levi é supervisor de obras do Fortaleza, é um cara que entende muito do assunto, mas deixa eu passar primeiro aqui pro Luca. E aí, Luca, será que dá para ter esse lance da grama sintética? Algumas semanas a gente trouxe aqui em live essa temática e o nosso público no chat ficou muito dividido, né? Alguns a favor, alguns contra, mas a gente não entrou de forma mais profunda nesse assunto com relação se é viável ou não, os prós e os contras. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, PM. Olá, Dani. Rapaz, o Daniel tá aqui com a gente de novo, né, rapaz? Quanto tempo, Fala, cara. pessoal. Né? Seja bem-vindo. A todos vocês que estão aqui conosco também, cara. Eu já fui um crítico muito grande da grama sintética. Tenho minhas ressalvas. E quando a gente começou a falar sobre isso ontem, até fui falar com o Daniel, a gente teve uma conversa ali pelo WhatsApp, ele me explicou algumas coisas. Então, resolvi fazer o convite, né, como quem não queria nada, para a gente fazer esse vodezinho rapidinho aqui, esse vídeo rápido, né? Já que a gente está aqui legalmente nesse momento, né? Já que estamos aqui quebrando a lei para trazer Daniel Levi. É verdade, viu? Verdade. Mas ele vai tomar bronca em nome da gente. Desculpa, Sim. pessoal, mas é porque a gente precisava de velocidade. Mas ele me deve um litro de cerveja, então ele está pagando aqui desse jeito. Então, migrado, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente cobra, né, grama sintética, que é grama sintética aqui, mas não é tão simples quanto parece, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O Daniel Levi estudou bastante sobre isso, para ter a possibilidade de ter grama sintética no Fortaleza. Então ele é o que a gente tem mais próximo de uma... Estou brincando, de uma autoridade no assunto aqui. Mas ele é uma autoridade no assunto, ele estudou bastante sobre isso, ele é engenheiro. Já vi várias obras que ele participou no Fortaleza, todas muito boas, com exceção da minha sala de imprensa, que ele nunca entregou. Fui embora, ele nunca entregou a minha sala de imprensa. Filho da Mas mãe, eu entreguei a do PM. A do PM Verdade. entregou. Ele não entregou a minha. Promessa é dívida, hein? Mas vamos nessa. Daniel, seja muito bem-vindo, cara. Fala aí com a galera. Valeu, cara. Primeiramente, é um prazer reencontrá-los, né? Assim, logo quando eu entrei no Fortaleza, vocês foram muito receptivos comigo, né? Era praticamente o marketing do Fortaleza se resumia a vocês, né? Ia mais o Dudu também e o Cauê, se não me engano. E aí a gente passou aquele perrengue lá, né, Lu? 2017 lá, tá, para viajar. Mas, enfim, a história precisa ser contada e ela não pode ser esquecida, né? Então, assim, o que eu puder ajudar no conteúdo, contem comigo. E o que eu souber de informação, eu de fato estudei muito essa parte de grama sintética. E aí, inclusive, foi logo quando o ex-treinador do Fortaleza, né, a ex-comissão técnica do Fortaleza chegou, nós ainda, em 2017, que eu não cito, né? Não faz falta. Nenhuma. Aí, o que acontece? Nós tínhamos um gramado muito deficitário, né?
nós tínhamos um gramado que era uma coxa de retalhos, eram vários tipos de grama, né? Até mesmo para a gente fazer a manutenção era muito difícil, porque tinha características de grama que as lâminas do equipamento que a gente tinha na época, elas não alcançavam. Então, era muito ruim. E aí, eu recebi a ligação de um fornecedor que até então era a Soccergrass, né? Que foi a vencedora da licitação do PV. E aí, eles me fizeram um convite para ir para Bragança Paulista. E aí, para conhecer o produto, porque como havia a parceria da Red Bull com o Bragantino, e eles fizeram o CT do Bragantino, e estavam entrando no mercado que, por sinal, a título de conhecimento, é a única empresa no Brasil que tem a certificação da FIFA para utilizar a grama que tem no Allianz Parque, tem no Corinthians, tem no CT do Inter, se não me engano. Então, assim, o produto deles é de altíssima qualidade, o valor é bastante alto, mas eu acho que é um investimento que ele se paga. Ele se paga. Para a nossa região, ele é um pouco complicado, né? E aí eu acho que deve ser algumas pautas que vocês vão perguntar mais lá na frente, e eu não quero me precipitar, e aí a gente vai dizendo aos poucos. Mas é mais ou menos isso, cara. É um investimento caro, mas que ele tem um custo-benefício que vale a pena. Ô, Daniel, acho que a grande pergunta que todo mundo quer saber, assim, por mais clichê que seja, é se de fato seria viável os nossos estádios aqui, tanto o Castelão quanto também o Presidente Vargas, receber a grama sintética, porque a gente sabe que tem os prós e contras, né? Se você tiver essa informação, eu gostaria que você trouxesse para a gente agora, até para o torcedor entender melhor. Cara, é o seguinte, a característica do nosso estado, ela não permite que os equipamentos, tanto o PV e o Castelão, eles se façam, eles utilizem esse tipo de material. Por quê? Porque a grama sintética, ela aumenta de 2 a 3 graus, de 2 a 4 graus centígrados, a temperatura interna do gramado, né? Inclusive, quando eu estava conversando com o Lucas, o Lucas citou o exemplo do Inter, né? E eu citei o exemplo do São José do Rio Grande do Sul. O que aconteceu lá? Houve uma partida, não lembro, se não me engano, acho que foi até contra o próprio Inter, e aí o juiz, no minuto 30, parou o jogo para que todos os atletas, era tipo como se fosse uma refrigeração, né? Eles tinham as bacias de gelo e colocavam os pés dentro da bacia por conta do calor que faz. Então, assim, aí você imagina que o Castelão, ele tem uma arquitetura que ela não permite que a circulação de ar ela seja propícia, né? Vocês que já foram de campo, né? Assim, repórter de campo, vocês sabem o quanto é quente aquela região ali. E aí você imagina com uma grama sintética. E a grama sintética também, ela tem um lado para a parte de fisioterapia e a parte de medicina do esporte, que ela é complicada. Por quê? Porque o solo dela é muito duro. Então, jogadores com tendência a problemas de articulação, dores na lombar, e algumas outras coisas, tendão de Aquiles, entendeu? Então, assim, atletas que têm essa probabilidade, que têm essa tendência, eles começam a se machucar mais frequentemente. Então, ele tem esse lado negativo, certo? Lado positivo, economia de água, manutenção. Cara, você vai ter um gramado que você só vai dar manutenção daqui a 20 anos. Entendeu? Então, assim, você não tem problema de corte de grama, você não tem problema de produtos de pesticida, não dá lagarta. Então, assim, você não tem nenhuma praga. Você vai ter um produto que ele vai ficar ali e vai aguentar sequências de jogos, entendeu? Então, assim,
Há um boato que antigamente, eu não sei se é verdade, mas antigamente o Castelão e o PV, eles tinham um tal dos rachas aí, né? Parece que tinha um tal do racha. Então, assim, é uma situação que ela tem o lado positivo e o lado negativo. É o copo meio cheio, meio vazio. Eu particularmente sou contra. Eu sou contra porque eu acho que a estrutura dos nossos clubes, né, tanto o Fortaleza quanto o rival, eles já têm pelo menos assim, falando do Fortaleza em si, nós fizemos investimentos altíssimos para ter grama de top de linha. A grama do Fortaleza, ela foi importada dos Estados Unidos, cara. Tanto a do PC quanto a do CT. Então, assim, nós temos equipamentos, nós temos espaços que nós temos manutenções periódicas, há um custo e tudo mais, mas nós temos equipamentos e grama para suprir a necessidade de 99% dos estádios do Brasil, com exceção do Allianz, né? Com exceção do estádio do Corinthians, né? Da Arena do Atlético Paranaense, não, porque lá eles usam híbrida. Lá é 60% grama e 40%. Não, 60% sintético, 40% grama. Eles estavam com um projeto de ser 100% sintético. Não sei se já trocaram. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, tem esses prós, tem esses contras, e eu acho que o governo do estado ele não vai fazer essa aposta. Eu acho que ele vai continuar priorizando aquilo que os clubes cearenses têm, que é a grama natural, até porque não é um investimento barato, é um investimento de R$ 2 milhões. Eu pesquisei muito para trazer para Fortaleza, inclusive até conversei com pais e a gente viu que era completamente inviável fazer um negócio desse. Mas, assim, existem, se não me engano, países que têm um clima mais favorável que a grama é completamente sintética. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu estudei o Orlando City, e cheguei a ir lá algumas vezes, e o Orlando City é todo sintético. E é feito pela Soccer Grécia. Então, assim, Mas um produto. eles têm refrigeração para jogar no. Eles têm refrigeração embaixo do gramado para jogar no verão. E eles têm clima também, né, cara? Eles têm Porque o verão de clima, Orlando né? é quente. É quente. Brasil é mais quente do que aqui. Mais Não, no verão. assim, E eles jogam em julho. Só que em julho eles têm sim, um sistema de refrigeração interno, que é literalmente são ar-condicionados que ficam por debaixo do gramado, como a gente vai ver na Copa, como tem lá no Oriente Médio, no por exemplo, Catar. no Catar e na Arábia, eles têm ar-condicionado debaixo do gramado. E mesmo assim, eles ainda, por exemplo, no CT dos times árabes, eles treinam à noite. E a grama Sim, sintética, eles treinam à noite. E com refrigeração. Ou seja, os caras treinam à noite com refrigeração, porque não dá tempo de esfriar naturalmente o gramado. cara, eu vou te dizer uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem. O estádio do Corinthians em termos de estrutura de gramado, é o melhor da América Latina. A drenagem do estádio do Corinthians, ela é por sucção. À medida que a chuva e a irrigação cai, eles têm um aspirador, como se fosse um aspirador, e eles jogam para os dutos de estação de tratamento de água. E essa estação de tratamento de água, ela tem um decantador que ela faz com que essa própria água que caiu da chuva e da irrigação, ela seja reaproveitada. Então, assim, é um sistema caríssimo. Na época que eles fizeram, custou 860 mil. Eu cheguei a conversar com o engenheiro que fez o projeto, vi o orçamento e tudo, eu achei um absurdo. Mas é o que se usa hoje, entendeu? Assim, o futebol hoje, cara, ele tá num nível de excelência que a gente não pode ficar para trás, entendeu? Então, assim, a gente faz o que a gente pode dentro das nossas possibilidades. Fortaleza tem campos de altíssimo nível. Tanto o PC, como eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer o tour lá e tal. Pois é, aí quando vocês
tiverem essa oportunidade e forem fazer o tour, vocês vão perceber que a grama ela é muito macia, ela é muito ela é propícia realmente para o nosso clima, entendeu? Então, assim, não se tem a possibilidade de ter um equipamento de grama sintética aqui no estado do Ceará. Assim, pelo menos ao meu ver, eu acho que o nosso clima não permite isso. Mas há quem queira arriscar. Eu não recomendo, mas... Posta tá com aquela foto que eu te mandei aí? Do Max? Do Marcos. Essa é uma foto de 2017, de março de 2017, que eu tirei após o treino com chuva. O Daniel Levi deve lembrar, que ele estava comigo no dia. Essa foto foi postada na página do Fortaleza. Cara, eu queria, tipo assim, a gente estava aqui de grama sintética, eu já fui muito, muito crítico, eu já sou até a favor, né? Mas aqui eu sempre tive esse receio por causa da temperatura. Tá aí, ó. Como ficou o Max, cara. Depois de um treino onde tinha chovido de manhã. Nosso gramado era dessa forma, né, cara? Exatamente, é como eu te falei. Cara, nosso gramado era uma coxa de retalhos, né? Era uma coxa de retalhos e a nossa drenagem também deixava muito a desejar. E aí, cara, era difícil da água escoar. E graças a Deus, hoje a gente fez drenagem, irrigação, tem um gramado diferenciado e tudo. E isso aí hoje não acontece mais não, mas são fatos que a gente não pode esquecer, né? Teve vários treinos naquele ano, cara, para quem não lembra, que a gente treinou em society mesmo, daqueles assim que a gente bate racha. Arena Paulo Leão. Arena Paulo Leão, a gente foi, aquele do Ari também, ali também, que tem. Bicho, ainda bem que a gente fez essa evolução. Eu queria fazer uma pergunta aqui para ele, para o Daniel. Daniel, se alguém resolvesse apostar, né, aqui na grama sintética, vamos dizer que o Castelão vai apostar, o PV, eu acho o PV ainda mais insalubre que o Castelão, porque o Castelão normalmente tem um teto, tem sombra. O PV, meu irmãozinho, apesar de ter vento, é abertão e é o sol em cima do gramado o dia inteiro. Como é que seria possível? Só jogo de noite? Como é que seria possível? Cara, assim, o Castelão, ele tem um problema seríssimo, porque esse tipo de grama, sem ser sintético, no caso a Celebration, né, que é a do Fortaleza e a que vai ser colocada no PV, ela precisa demais de água e demais de sol. E o Castelão, cara, ele tem 6 meses e 6 meses. 6 meses o sol se põe para um lado, 6 meses o sol se põe para o outro. E o Castelão nunca tem o 100% do sol no meio dele, como a gente tem no PC, por exemplo. No PC a gente tem sol 100%, certo? A gente não tem nenhuma região côncava que faz com que o sol não entre. Tanto é verdade que eu não sei se vocês perceberam, acho que vocês podem até pesquisar na internet, quando o Grêmio foi substituir o gramado dele, eles colocaram refletores artificiais simulando a luz do sol. Entendeu? Então, assim, a gente precisa muito do calor. O Castelão, ele tem esse problema, entendeu? Como antes da reforma, ele não era tão... A cobertura não era tão côncava assim como é hoje, que barra muito a entrada do sol. Mas o PV, cara, tem tudo para dar certo com essa grama. Tem tudo para dar certo. Tem uma empresa boa, a Soccergrass é uma das melhores empresas do Brasil em grama, tanto sintética quanto natural. Conheço o pessoal lá de altíssima competência. O tempo que eles pediram, muita gente me pergunta, cara, o Castelão tem como reparar? Tem isso, tem aquilo? Cara, o PV, ele vai ser entregue no tempo correto de fixação da grama no solo. Tá tudo perfeito. Tá tudo certo. O tempo é esse mesmo. Mas é muito tempo. Mas é muito tempo mesmo, cara. Tem que ser. Porque a grama precisa se enraizar, precisa criar canais para que a água, quando estiver irrigando, chegue no elo da drenagem. Então, isso precisa sim acontecer, entendeu? Isso precisa acontecer. O tempo é 6 meses.
O PC e o CT, eles foram 6 meses também. É porque a gente começou e tal, e a demanda financeira, no final do ano passado, a gente priorizou, a diretoria priorizou a parte do futebol e tal, mas ainda assim a gente não parou, a gente continuou trabalhando, a gente continuou arrecadando ali um 100, o Fortaleza também continuou ajudando, o MIT também ajudou e tal, então assim, a gente conseguiu entregar em 6 meses também e tá aí. Todo o Sub-17, 20, 23 jogam lá e se vocês assistirem, toda vida é um locutor diferente, toda vida é elogio no campo lá, entendeu? Então, hoje, se o Castelão, desculpa, o Castelão quiser parar, são 6 meses? Cara, Daniel, como engenheiro responsável, eu pediria 6 meses. Porque eu tiraria toda aquela grama e jogava tudo fora. Jogava tudo fora porque ali não tem recuperação. Não adianta, cara. Não vai acontecer. Assim, entende jogar? Cara, é assim, entenda bem. Você tem um paciente que ele está com câncer em metástase. Quando você tem um paciente desse, você pode fazer vários paliativos. Mas você sabe que no fundo, é muito difícil. Só um milagre de Deus mesmo a recuperação. É a mesma coisa do lance lá do Castelão, cara. A gente pode fazer 1.001 paliativos. Tá aí o Felipe, o Castelão foi fazer, o pessoal foi fazer um paliativo, o Felipe Alves viu lá, o gramado tá todo saltando, entendeu? Teve até aquele lance lá, que ele arrancou o tapete grama e tal, que houve a campanha dos dois clubes, né, para poder melhorar o gramado e tudo, mas, cara, não adianta. Não adianta. A forma que foi feito o trabalho é uma forma complicada. E a mesma empresa que fez esse trabalho fez no Mineirão. Veja como é que está o Mineirão. A mesma empresa que fez esse trabalho fez no Engenhão. Veja o que o Messi disse. Veja o que o Neymar disse. Então, assim, é complicado você trabalhar. E essa mesma empresa, graças a Deus, ela quis entrar no Fortaleza e, graças a Deus, a gente não permitiu. O Marcelo Paes foi muito perspicaz e eu agradeço muito a ele por ele me dar a oportunidade de mostrar o meu trabalho. E agradeço ao Rodrigo, agradeço ao Rolim, agradeço a torcida também por me dar a oportunidade de mostrar o meu trabalho no Fortaleza. Mas é mais ou menos isso, cara. A gente tem que ser bastante sincero, não adianta ficar protelando isso, aquilo, outro. Cara, se não parar e ter uma medida drástica no Castelão, a gente não vai ter sucesso, cara. Eles não vão ter sucesso. Então, é preferível que trabalhem devagar, como vão trabalhar no PV, façam os 6 meses de obra bem feita e depois a gente joga no PV e aí recupera o Castelão de forma mais correta. Eu acredito que a mesma empresa vá para lá também. Talvez, eu não sei como é que é esse processo licitatório, nunca participei, nunca me interessei. Essa parte política eu não gosto, não me interessa. Então, assim, espero só que o trabalho seja a contento, né? Show de bola. A pergunta que eu ia fazer, Daniel acabou respondendo agora, né? Que essa questão de onde o Fortaleza poderia jogar, não sei nem se cabe ele responder isso, né? Mas acho que ele deu uma das alternativas, né? Que de fato é realmente esperar o PV passar por esses 6 meses aí de recuperação do gramado, novo plantio, né? Se eu estiver falando besteira, você me corrija. Não, e aí depois o Fortaleza joga no PV e aí o Castelão faz os seus 6 meses aí, né? Porque se o Ceará já tem onde jogar, Fortaleza vai ter que ter um pouco mais. Então, eu espero que as pessoas se comportem. Exatamente. Então é isso, né, Luca? Trouxemos aí algumas informações sobre essa questão da grama sintética, dá pra gente entender que quando se fala de grama, nunca é só exatamente grama, tem N coisas ao redor que cercam o assunto. Então, a gente agradece demais o Daniel por ter trazido aqui essas informações de forma mais aprofundada, né, Luca? E já está convidado a voltar quando a gente for fazer o do estádio do Fortaleza. Porque cara, aí eu vou moer ele. Mas, Luca, eu vou te falar uma opinião minha que eu sei que... Eu não quero. Que vai chegar... Assim, muita gente vai bater. Eu acho que o Fortaleza ele não precisa de estádio. Também acho não. Eu acho que o Fortaleza não precisa de estádio. Eu acho que os equipamentos que a gente tem aqui... Cara, o Castelão são 55 mil pessoas. Ele é bastante... O Fortaleza tem um vestiário bacana, aconchegante. O estádio é um estádio de Copa do Mundo. Lógico, precisa de uma manutenção preventiva, como
uma residência precisa. Mas eu não vejo a necessidade do Fortaleza gastar milhões. Eu já fiz até um estudo sobre isso também. É cerca de 50 a 60 mil reais por assento. Aí você imagina, o Fortaleza faz um estádio de 35 mil pessoas. Aí, no outro dia, o Fortaleza Fortaleza tem um estádio básico, né? Não, é um estádio básico. Ou seja, que não dá nem lucro. Que não dá lucro. Tipo aquele do Avaí, pronto, tipo aquele do Avaí, a ressacada. Aí você imagina 60 mil reais por lugar. Aí o Fortaleza faz um estádio. Aí no outro dia ele tem 40 mil sócios. Como é que tu vai fazer? Se 10% tu é obrigado pelo estatuto do torcedor a deixar... Aí entra o sistema de rating, né? Que é o que o Fortaleza talvez um dia possa pôr a executar. Eu acho difícil porque se a gente for pegar o Castelão com 60 mil pessoas, a gente um dia ultrapassar esses 60 mil sócios, né? E aí já tá havendo um conflito muito grande com essa mudança do sistema de sócio-torcedor. Imagina quando um dia a gente ultrapassar a capacidade do estádio e passar a ser executado o sistema de rating. Cara, aí vai ser um dado que o Daniel tem. Um dado que o Daniel tem. Todos os estádios do Brasil, todos, sem exceção, dão prejuízo. Sim. Todos. Sim. Cara, vamos falar de time que tem estádio. O ABC, Série D. Qual é a necessidade do ABC tem? O América de Natal está fazendo um estádio em Parnamirim. Qual é a necessidade que o América tem? O pessoal pensa que estádio chegar no estádio é só chegar, abrir o portão e ter lucro. Mas não esquece a manutenção, que tem que ter equipe, tem que ser... o Castelão é uma bomba. Sabe por que o Castelão é uma bomba relógio? Porque ele é um ogro de 55 mil lugares. Na verdade, 67 mil lugares, é porque a gente reduziu 12 mil por causa de grade. Hoje acho que está 55,200. 55,200. Atual 55,200. Ele é um ogro, que é uma coisa que gasta dinheiro. A galera pensa que é estádio e quer imaginar como é nos Estados Unidos, que não sei o quê. Que não é assim que funciona. Ou então as pessoas pensam que todo estádio é o Allianz Parque, que vai ter show para se também pagar, dá prejuízo. que vai ter evento para se pagar, entendeu? O clube já saber que precisa de coisas a parte do estádio para ter finanças para bancar o estádio. É isso. Cara, eu acho o estádio do Benfica, o Benfica tem o estádio da Luz, o estádio do Benfica, ele dá prejuízo. O único estádio em Portugal que não dá prejuízo, dois clubes no Portugal que não tem prejuízo com o estádio. Um é o Académica, de Coimbra, e tem um shopping, tem literalmente um shopping dentro do estádio. E o Sporting, que fez clínica, tem academia, tem não sei o quê, tudo TC10, que já na estrutura inteira de aluguel, né? Shopping, não sei o quê, que se paga, e aí, mas assim, que eles não precisam fazer show, essas coisas por lá. Mas, cara, a maioria dos estádios no planeta dá prejuízo. Sabe que o estádio do Real Madrid não dá prejuízo, o estádio do Barcelona não dá prejuízo, o estádio do Manchester United não dá prejuízo? Porque são estádios que têm fluxo de turismo. Uma coisa que não acontece. Primeiro, que o estádio é fora da cidade. Segundo, que ele não é historicamente relevante para estar levando pessoas para ir até lá. E o estádio do Fortaleza também não seria historicamente relevante. O estádio de quase nenhum clube do Brasil seria historicamente relevante. A gente vai para o Rio de Janeiro ver o Maracanã, é uma coisa, que é o Maracanã. Mas se o Flamengo amanhã construir esse estádio, a gente ia ver o estádio do Flamengo, que é o Flamengo. O torcedor do Flamengo vai. Agora, o torcedor do Fortaleza, o torcedor do Ceará, o torcedor do Fortaleza não vai ver o estádio não vai ver o estádio do Flamengo, que é o estádio do Flamengo. Não vai. Porque não é um time que cresce no nosso imaginário, como é um clube europeu. Talvez se fosse 20, 30 anos atrás, a gente fosse. Mas essa geração que já vê o Flamengo aqui do lado, que vê o Corinthians aqui do lado, hoje a gente faz isso com o PSG, com o Barcelona, não sei o quê. E a gente. É um assunto que a gente vai poder chegar ali na próxima vez que a gente vai chamar o pessoal do estádio, né? A gente vai chamar o Daniel. Mas de hoje. Na hora, cara. A única coisa que eu posso falar aqui é o seguinte: o Castelão não vai ter reforma tão cedo. Isso eu já estou sabendo. Não vai. E não tem condição de ter reforma tão cedo, até porque os clubes jogam constantemente lá. Eu acho que, se não me engano, de 2 em 2 dias tem jogo lá no Castelão. A ideia, Fortaleza, seja Ceará. Sabe o que era para ter sido feito? Era para a gente estar começando a reforma agora, ou há 2 meses atrás, e segurar essa abertura de estádio. Tá jogando ali no Ceará do Casal Pinto, a gente devia ter construído uma estrutura ali no PC, ou no CT, construído uma estrutura ali. Quando voltarem ao público, a gente tem um Castelão pronto, em condições, a gente tá falando do estádio, a gente não tá falando só do campo, não, a gente tá falando do estádio, e teve 2 incêndios no último ano. Cara, eu não vou longe, não. Nós tivemos quanto tempo de futebol parado? 3 meses, não foi? 3 meses, já dá pra ter começado alguma coisa. O Fortaleza, todo dia, todos os dias, a gente tem, através do Edinaldo, que vocês conhecem e tal. Sim. Todos os dias
todos os campos passam por manutenção preventiva. Todos os dias. Todos os dias nós temos manutenção preventiva nos campos do PC. O Castelão poderia ter feito isso também. A administração do Castelão. Eu não sei se houve mudança de gestão e tal, isso, aquilo, outro, não sei. Mas, enfim, assim, dizer que vai, assim, tudo vai mudar, vai ser uma maravilha, não sei o quê. Não vai ter, porque não tem tempo, cara. As pessoas têm... Isso aí eu acho que é tão óbvio para todo mundo. O momento era agora, né? Quem vive do futebol, né, cara? É tão óbvio assim que não dá tempo. A gente está falando de natureza. A grama, ela precisa de um tempo para ela germinar, para ela criar raiz e tudo. Não é um negócio que você planta hoje e amanhã já vai estar bom. Entendeu? Exatamente. Perdemos o tempo, perdemos o time, né? Perdemos o time, exatamente. E agora nos resta esperar para ver o que é que vai acontecer, né? Quais serão os próximos passos aí. Sabe o que vai acontecer? Não, até se não for acontecer, porque a gente precisa saber também. Mas, cara, eu acho que assim, vão fazer isso quando a gente não pode. Positivo. Tudo na vida tem um lado positivo. Eu acho que essa de tanta imprensa bater, os clubes baterem, eu acho que eu sou um cara muito otimista. Eu acho que agora vão fazer um trabalho bem feito no Castelão e no PV. Eu tenho certeza absoluta. Tenho pela empresa que ganhou a licitação, que é uma empresa idônea, que é uma excelente empresa, e tenho pelo aprendizado da má imagem que as equipes de transmissão mandaram para o Brasil inteiro. Por exemplo, aquele jogo contra o Corinthians, o Cássio ajeitando o gramado, aquele outro Fagner, eu acho, lateral lá, eu acho, não sei se ele é lateral, sei lá o que é, ajeitando o gramado lá junto com o bandeirinho. Então, assim, a imagem que foi transmitida é uma imagem muito ruim, então eles vão querer recuperar. Então eles vão certamente fazer um trabalho de excelência. Eu tenho certeza. É verdade, tem razão. Então, cara, é isso, né? Trouxemos aí uma aula sobre toda essa questão do gramado, essas informações. Vamos trazer esse outro vídeo aí também um pouco mais à frente sobre essa questão do estádio do Fortaleza, se seria viável, se não, que eu acho que é um papo muito bacana, tem várias opiniões. Se quiser colar com a gente aqui, tá convidado. Seria muito legal também, né? São opiniões que divergem aí, mas já peço a galera que está nos acompanhando aqui, deixa nos comentários a opinião, né? O que é que tu acha, se você acha que seria interessante ter a grama sintética no Castelão ou no PV, se você acha que seria legal também o Fortaleza ter um estádio próprio, enfim, deixa a tua opinião nos comentários aí, que a tua opinião é muito importante. O teu feedback a gente vai estar de olho e vai trazer a repercussão disso nas nossas lives, beleza? Valeu, Daniel, muito obrigado por ter colado aqui com a gente, a casa é sua, Valeu. Você sabe que nós estamos juntos demais. Luca, algum recado final? Hoje, às 8 da noite, estou lá no Dimensão Esportiva falando sobre Fortaleza e Red Bull, nesse fim de semana, né, 4 horas da tarde do domingo, e não sei quando é que eu volto para as lives, porque 9 horas da noite é quando a sobrinha dorme, não pode fazer barulho, a internet também é ruim. Então, não sei quando eu estou de volta nas lives, mas já estou de volta. Semana que vem eu estou aqui de volta nas lives. Então pronto, é isso. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, um vídeo aí que bem longo sobre muita coisa, sobre a questão da grama sintética no Castelão TV e tudo mais, deixa o like aqui, que o like é muito importante, se inscreve no canal, nos ajude aí a continuar na busca dos 12 mil inscritos e tamo junto. Valeu, é nóis, valeu Daniel, valeu Luca, tamo junto.